2 Timóteo 3, 16 e 17. Nós vamos falar sobre como a Escritura pode nos ajudar em momentos de crises financeiras. Começar a falar sobre o tema hoje, certo? Esse é um capítulo introdutório para o que vai ser falado depois. Nós vamos aprender os princípios da palavra de Deus que regem as boas relações econômicas, e quando estes princípios não são estabelecidos ou observados, necessariamente as crises vêm. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Vamos orar? Senhor Deus amado, nós damos graças pela bênção que o Senhor nos concedeu, de podermos cultuar o Senhor esta manhã. Nós falamos contigo por meio das nossas orações, pelo cântico dos salmos, e ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus, pregada e ensinada nos sacramentos. Agora nós desejamos estudá-la e pedir que o mesmo Espírito que nos conduziu no culto público também nos abençoe agora, no momento em que nós vamos parar, Senhor Deus, a nossa vida para tratar de questões que aparentemente são apenas deste mundo, mas que dizem muito respeito à nossa vida espiritual. É assim que nós oramos em Cristo. Amém. É interessante a dicotomia que vive um mundo cristão. E eu estou falando cristão no sentido mais amplo possível, né? Todas as vertentes que se dizem cristãs, de algum modo, elas se batem com este problema que é a dicotomia. A forma de você sectarizar a sua vida entre sagrado e profano, entre o que é espiritual e o que é material, como se estas duas partes da vida não fizessem parte de uma vida toda. Assim, à medida que é muito comum nas igrejas se falar a respeito de dinheiro e o tema do dinheiro ser perpassar praticamente o cerne de boa parte das denominações, né? Você falar de prosperidade, obrigado, irmão. Prosperidade, de vantagem financeira, de crescimento, e atrelar isso necessariamente a um tipo de vida com Deus. A crítica maior é essa, né? Não é a prosperidade como sendo um tema estranho à Escritura, mas é porque, por falta de conhecimento, ou por maldade mesmo, por desonestidade, alguns pregam que o bom relacionamento com Deus inevitavelmente nos trará a prosperidade financeira. Isso não é verdadeiro. Então, ou se trata dessa forma a respeito de dinheiro na igreja, ou então a gente não fala do assunto, né? Eu perpassei esse tema de maneira introdutória na primeira aula, para que nós pudéssemos trazer à mente isso. Nós não podemos ser dicotomistas. Não há uma distinção entre o que nós fazemos no culto público e o que fazemos amanhã, quando nós nos sentarmos para trabalhar. Nos sentarmos a ficar em pé, quem trabalha em pé. Não há diferença nenhuma, é a mesma vida, é a mesma pessoa, é a mesma natureza do trabalho. É espiritual, sim, trabalhar, assim como é espiritual servir a Deus no culto. Até porque o culto público, ele é um serviço a Deus. Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, que o culto público é um lógico latreio, né? Ou seja, a adoração lógica é um serviço a Deus. Então, nós estamos servindo a Deus, nós estamos trabalhando no dia do descanso. Porque o dia do Senhor não é um dia de descanso de todas as obras, é um dia de descanso das minhas obras, para que eu possa me dedicar mais às obras de Deus. Então, eu descanso daquilo que eu faço nos outros dias para me dedicar mais àquilo que é próprio do reino de Deus, no sentido de adoração.
E nos outros dias eu continuo trabalhando naquilo que diz respeito ao reino de Deus, só que de acordo com a profissão, os afazeres que Deus me colocou aqui na terra. E é bom dizer, não restringir a profissão, porque as pessoas que trabalham em casa, especialmente as mulheres que são domésticas, né, aquelas que trabalham com os serviços da casa, elas também estão prestando um serviço a Deus. Então, não iremos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vamos fazer essas distinções tão severas, mas vamos buscar ver o que a Escritura tem a nos dizer a respeito da nossa vida financeira. E a Escritura tem, sim, a dizer muito, como Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Todas as partes da Escritura, não somente os evangelhos, mas também as cartas, não somente as cartas, mas dentro das cartas as saudações, tanto as saudações iniciais quanto as finais, as analogias que são feitas, as genealogias que são propostas no início dos evangelhos, as genealogias lá no Antigo Testamento, aqueles textos que são aparentemente menos palatáveis ao leitor comum, tudo é Escritura divinamente inspirada e, portanto, proveitosa. Ou seja, há um proveito, há uma serventia naquilo que foi escrito para algumas finalidades. Veja, ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Ensinar o caminho que deve andar. Se você se desviar, repreender. Em sendo repreendido, corrigir o caminho. E corrigindo o caminho, voltar a instruir na justiça. Né? Isso é como se fosse um desenho, né? Se tivesse um quadro aqui, você vem andando em linha reta, você está sendo instruído. Você desvia do caminho, precisa ser corrigido. Você volta para o caminho, precisa voltar a ser instruído. A Escritura, ela é apta para todas estas coisas, com a finalidade última de fazer com que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, seja a obra do culto ou seja a obra na vida. Então, é a partir desse texto que nós vamos estudar a respeito da questão financeira, das crises financeiras. O nosso país, vez por outra, nós escutamos, as que têm mais de 30, 40 anos já escutaram isso muitas vezes. O Brasil está em crise. O Brasil não está em crise. O Brasil virou uma crise eterna. Existem situações ou períodos onde o Brasil está numa crise mais grave do que em outros períodos. Mas desde que eu me entendo por gente, o Brasil passa por crise. Para vocês terem uma ideia, os mais novinhos aí, né, os adolescentes e as criancinhas da nossa igreja, na década de 80, nós tínhamos uma inflação de 80 e poucos % ao mês. Ao mês. Você tem noção do que é isso? Você receber o seu salário e ter que correr para fazer compras, porque se você fizesse a feira no dia seguinte, o teu salário já não tinha o poder de compra do dia anterior. Meu pai tinha algumas lojas de imóveis. Eu me lembro só de uma, que era que eu ficava mais, também é da minha época. Naquela loja, você tinha uma maquineta de mudar preço. E assim, uma coisa é você mudar o preço de um produto que ele é mais suscetível às variações, como, por exemplo, feijão, arroz, né? Depende do clima, depende da safra, depende de tanta coisa, do transporte, do frete. Ele é mais suscetível a mudanças de preço. Mas móveis são preços mais altos, e eram de fato bem altos, e eu via meu pai muitas vezes tendo que trabalhar muito com a maquineta lá. Ao longo do mês, a maquineta trabalhava muitas vezes. Ele está ali, o senhor lembra aí quantas vezes precisava remarcar preço na época ali de Sarney? Todo sábado. Todo sábado. Ou seja, um produto que sofre menos variações, ele era remarcado todo sábado. E supermercado, quem é da época aí? Lembra quantas vezes era remarcado ao longo do mês?
Não? Uma média assim? Você tem, pai? Praticamente diário. O presbítero Luciano. De ser preso, porque o preço estava errado? Sim, isso aí é. Exato. O presbítero está citando perguntas do catecismo que dizem respeito ao oitavo mandamento, mas tem um texto lá em Provérbios que a gente usa no atendimento aqui, no setor de atendimento do Instituto. Provérbios 22, confiram comigo, por favor. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Retém o trigo. 11:26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. É a partir desse provérbio que o catecismo, no oitavo mandamento, começa a trabalhar para que não haja, né, o que não é este cenário, mas é o seguinte cenário. Em momentos de crise, existem algumas pessoas que estão abastecidas nos seus estoques. O Brasil já passou por isso aí, certo? Não é necessariamente neste caso, mas em outros casos isso já aconteceu muito. Então eu tenho um estoque muito grande de uma determinada mercadoria que está faltando. O que é que eu faço? Eu retenho a mercadoria e não vendo agora. Para quê? Para vender mais caro. Porque existe uma lei de oferta e demanda que diz que à medida que a demanda é alta e a oferta é baixa, ou seja, tem pouco produto para muita gente querendo comprar, o preço tende a aumentar. Então eu retenho, no caso aqui a imagem é do trigo, porque era uma mercadoria muito valiosa. Eu retenho o trigo para vender mais caro. Aí diz, mas Deus amaldiçoa quem faz isso. No caso que o presbítero citou, lá na década de 80, não era isso que acontecia. Às vezes o vendedor queria vender, só que ele precisava remarcar. Imagina você remarcar um supermercado do tamanho lá do Carrefour. Como é que você remarca? Todo dia. Então, às vezes, ele tinha que reter a hora de abrir mais tarde, não abrir tal dia, para remarcar tudo e só então começar a vender. Por outro lado, no início dos anos 90, existia a prática do ágil, especialmente em carros. Você ia lá na rua João Suassuna, você vê que o Brasil é uma crise eterna, né? Você ia na rua João Suassuna, muitos daqueles... Por isso que eles começaram a ser chamados de agiotas. Geralmente a gente fala de agiota que empresta dinheiro, vende dinheiro. Nesse caso, não é que ele era uma pessoa que emprestava dinheiro, mas ele conseguia comprar um carro na fábrica, certo? Ele sabia que a produção era muito baixa. Em tempos de crise, a produção é baixa. Então, você tinha pouco carro para entregar no mercado. Não existia esse negócio de carro importado. Existiam leis, barreiras nacionalistas no Brasil que você só podia comprar carro nacional. Então, os carros nacionais eram muito poucos, os modelos eram muito poucos. Você podia ter um Chevette, um Corcel, um Del Rey, uma Brasília, um Fusca, um Opala
ou as variações do Opala. E ponto final. E o Monza, que veio depois. Todos os carros do Brasil se resumiam a 10, 12 modelos. Então, eram poucos modelos e poucos carros. Tinha gente que tinha condição de comprar, e veja, financiamento não existia. Esse negócio do cara financiar em 60 meses não existia. Então, o que existia era você comprar e comprar em poucas vezes, ou fazer um consórcio, coisa dessa natureza. Só que quando você ia comprar o carro, mesmo com dinheiro, o carro não estava na loja. Você ia esperar 6 meses para receber um carro. E o sujeito precisava do carro. Quem tinha um carro? O agiota. Aí você ia lá na rua João Suassuna e imediações. Muitos que hoje, praticamente já fecharam, já estão aposentados, mas eu poderia citar o nome de alguns ali, que viviam de vender carro com ágio. Principalmente as caminhonetes, os carros de serviço, né? F4000, F1000, D20, todos esses carros eram vendidos com ágio. Então, por exemplo, o carro valia R$100.000, você ia lá comprar por 120. %30 de ágio, ou seja, a concessionária virou agiota. No final das contas, o pessoal tem medo do Brasil virar a Venezuela. O Brasil já foi a Venezuela, e a Venezuela era o Brasil. Aí agora o Brasil quer voltar a ser Brasil, igual a Venezuela virou o Brasil. Era uma loucura. Eu não sei se vocês viram essa semana uma declaração do presidente Lula, ele dizendo que os preços estão muito altos, o preço da carne está alto, o preço dos alimentos está alto. E ele vai conversar com os produtores, porque ele é um homem pacífico. Ele quer ir pelo caminho da paz. Mas se os produtores não cederem, ele vai ter que pegar uma briga. Eu fiquei perguntando, o que é que ele vai fazer? Ele disse, vou tomar medidas mais drásticas. Vai fazer igual a Sarney? Congelar tudo? Vai agora atribuir preço às coisas? É por isso que o Brasil vive ciclos e mais ciclos de crise, irmãos. É porque a gente não consegue se submeter às leis de mercado, que, na verdade, na maioria dos casos, são leis de Deus. As leis de mercado são leis impostas pelo próprio Deus. E todas as vezes que a gente desrespeita uma lei do mercado, a gente está desrespeitando, na maioria dos casos, vamos dizer assim, a lei do próprio Deus. Quando isso acontece, irmãos, o que vem sobre nós é maldição. Seja por meio do ágio, da mercadoria mais cara, ou quando a gente deseja muito, por exemplo, uma das leis de Deus que é muito quebrada é você comer do suor do seu rosto. E quando você não comer do suor do seu rosto, você comer por meio da misericórdia de um irmão. Quando isso é abandonado e nós começamos a pedir que o governo nos dê casa, comida e roupa lavada, ele nem vai entregar um serviço que preste e ainda vai lhe cobrar pesadíssimos impostos. Depois que a gente está cheio de imposto para pagar, a gente ainda reclama. Só que o início desse processo foi a união de homens, governantes populistas,
prometendo o que não podem dar, e de um povo interesseiro que quer receber o que o governo não pode dar. O governo nenhum pode lhe dar casa, comida e roupa lavada. Não existe, né, nada de graça, não existe saúde de graça, não existe educação de graça, segurança de graça, tudo é pago. Aí você decide se você paga e tem um poder sobre o controle dos serviços que são prestados à sua família, ou se você pega o dinheiro e confia aos nossos governantes. Imagina o que é que dá mais certo, né? Então, quais são os princípios da palavra de Deus que regem a economia, e quando estes princípios não são estabelecidos ou observados, obedecidos, trazem profundas crises para a nossa nação. Nós vamos tentar enumerar aqui um por um. Quem tiver com o texto pode seguir para a página 30, na segunda parte já da página. Diz assim: a Escritura ensina muitos princípios, os quais serão desenvolvidos mais extensamente nos capítulos que se seguem. Ele está tratando aqui sobre as grandes crises mundiais. Eu trouxe isso para a nossa realidade do Brasil, né? A crise que o Brasil passou, por exemplo, em 2016, 2015 e 2016. Alguém se lembra do que provocou a grande crise de 15 e 16? O pessoal está com a memória ruim. Não estou ouvindo. Aí tu está falando lá dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos teve uma crise imobiliária. Estou falando do Brasil. 2015, 2016. Fala, Mário. Você tem sempre numa crise, você tem uma conjunção de fatores, né? Nunca é uma coisa só que derruba um país. Mas vocês devem se lembrar que antes de 2015 veio 2014. Não estou ouvindo. Crédito. É uma consequência. Uma consequência. 2014, nós estávamos, durante a eleição, muitos economistas batendo em cima de Dilma Rousseff, dizendo que o Brasil estava quebrado. Vocês se lembram disso? O Brasil estava quebrado, e ela produziu, por alguns meses, uma situação financeira que não existia, né? Houve a baixa do valor da energia, o valor desses serviços que todo mundo usa, que principalmente pesa muito no bolso do pobre, foram diminuídos, segurando a duras custas com o Tesouro da União. E ela batendo no pé, dizendo que não tinha crise, que não tinha déficit, e foi assim até a eleição. Foi o que aconteceu? Ela foi reeleita. 2015, o Brasil entrou numa crise profunda. O crédito não existia mais porque não tinha dinheiro para emprestar. O dinheiro que o governo, por exemplo, fazia a construção civil girar, acabou. A Caixa não tinha dinheiro para financiar a casa própria. Eu me lembro, meu irmão já trabalhava com construção e ele, nesse ano, ele pensou em desistir, porque não tinha como fazer casa para vender a quem? Se 80% dos imóveis brasileiros são financiados, como é que você vende? E desses 80%, mais de 90% é financiamento da Caixa. Como é que você... Hoje ainda é assim, imagina lá em 2015. Então, muita gente que trabalhava na construção civil desistiu. Saiu da área, foi buscar outra coisa. Só ficou quem realmente não tinha para onde correr, né? Era daquele ramo ali e ficou. Não só a construção civil, porque a construção civil é uma grande indústria que movimenta o Brasil. Consequentemente, aqueles impostos que estavam subsidiados por muito tempo, da linha branca, vocês se lembram? Geladeira, fogão, que todo mundo estava comprando adoidado. Acabou a isenção de IPI, acabou a isenção de IPI para carro, então saiu quebrando todo mundo. As grandes indústrias do Brasil quebraram uma atrás das outras. E o que foi que provocou isso? Porque a lei de Deus foi desrespeitada. O Brasil produziu uma condição financeira que não existe. Porque é a mesma coisa que acontece na nossa casa. É a mesma coisa.
É a mesma coisa que acontece numa empresa. Você pode crescer alavancado numa empresa, que é o seguinte: você tem uma margem de crescimento de mais de 50%, por exemplo, ao ano. Dificilmente uma empresa tem caixa para sustentar isso aí. É muito difícil. Então, a empresa ela vai alavancar o crescimento. O que é isso? Ela vai se endividar. Só que a dívida da empresa ela está baseada numa taxa de juros que é menor do que a margem de lucro que ela tem. Por exemplo, você vai tomar uma dívida no Banco do Nordeste, que muita gente pega aqui. Você vai pagar 7,5% ao ano. Quanto é a Selic atualmente, a taxa base de juros? Hã? Já está em quase 14%, né? Quase 14%. Então, você pega dinheiro no banco, que é metade do valor que o dinheiro vai corroer durante um ano. Então, metade do valor do juro que você vai pagar já foi corroído pela própria inflação. Então, o resto que você vai pagar, você tem ainda uma margem muito alta, porque uma empresa que tenha seja saudável, ela tem pelo menos aí 20% de lucro líquido. Estou excluindo varejo. Varejo é um negócio complicado. Mas, geralmente, empresas têm nessa faixa de 20% de lucro líquido. Se você está pegando a 7,5% ao ano, o 20% você ganha no mês, né? Nas trocas durante o mês. Quanto é que você vai fazer no ano? Então, a alavancagem para uma empresa que está em crescimento não é problema. Certo? Quando é que é um problema para uma empresa tomar muito empréstimo? Porque todo empréstimo tem um prazo para pagamento. E não existe esse prazo de pagamento de empréstimo para de 15 anos, 20 anos. Geralmente você pega um empréstimo para uma empresa para pagar ali em 4, 5 anos. Então, um débito saudável para a empresa, uma alavancagem saudável para a empresa é quando o custo, a dívida que ela tem está diluída num prazo em que ela pode pagar de acordo com o lucro da empresa. Ou seja, se você tem uma empresa que no final do ano ela deixa R$1 milhão, certo? No ano, e você tem uma dívida de 4 milhões para pagar em 4 anos, não tem problema nenhum. Está pago. Está pago. O problema é quando você tem um resultado que, para poder pagar a dívida da empresa, você tem que ter 10 anos, 15 anos de resultado para pagar aquela dívida. Aí você realmente está endividado. Mas se o prazo de pagamento dá para pagar com o resultado final da empresa, está tranquilo, está controlado. Isso é diferente da casa. Porque na nossa casa a gente não fica negociando, né? Então, as dívidas da nossa casa elas precisam estar atreladas à nossa renda. A não ser que você já tenha uma expectativa de renda muito satisfatória ao longo dos anos. Aí você vai poder começar a pensar em ter um crescimento de patrimônio e, consequentemente, de padrão de vida ao longo dos anos por meio de endividamento. Mas se você é assalariado e o seu salário não sofre muitas mudanças ao longo do tempo, você não pode se endividar, não. Você tem que se endividar de uma forma tal que sobre sempre um pouco para momentos de emergência. Você não é uma empresa. Você não é empresa. O Estado faz doidíssimo. O Estado faz loucura mesmo. O Estado pega... o pessoal fala muito, né, do título comprar título do Tesouro. É muito bom, realmente. Você compra, você vai receber. Você pega um título para 2035. Aí o governo diz assim, eu vou lhe pagar a taxa de 13,75 ao ano. Em 2035 eu lhe devolvo o dinheiro. Aí ele emite um papel, que é uma promessa de dívida, que antigamente a gente chamava isso aí de promissória, né? É a promissória do Estado. Aí você compra o papel e espera 2035 para ele devolver. É seguro? Desde que o Tesouro esteja... assim, o endividamento do Estado seja uma coisa
a questão fiscal esteja controlada, vamos dizer dessa maneira. Ou seja, o governo não está gastando tanto mais do que arrecada, mas está ali tentando controlar. Num momento como a gente está agora, de um governo louco desse, o pessoal está aí dando risada à toa porque está comprando título do governo a 13,75. Mas, meu amigo, lembre-se que é o PT, viu? Lembre-se que é o PT. O PT tem capacidade de acabar com a areia do deserto. Tem capacidade de secar o mar. Não é brincadeira, não. Então, é menos arriscado. Mas você está comprando uma dívida de um governo louco. É como se a gente estivesse na nossa casa pegando... a gente arrumou uma agiota e fica lá. Eu pego desse agiota aqui e emito uma dívida de 3 mil esse mês para cobrir as contas do mês. Aí eu dou a ele. Aí no mês que vem eu não peço mais a ela, não. Eu vou pedir a você. Aí eu pego de você e vou pedir a ele. E assim por diante. Todo mês eu vou pedir a outra pessoa. E estou dizendo a estas aqui que em 2035 eu volto para pagar. Só que se eu sair fazendo isso demais, o que é que vai acontecer em 2035? Se eu não tiver renda, vai chegar um ponto que não tem mais a quem pedir. E os que têm ainda vão dizer, não, eu vou me emprestar meu dinheiro a tu, eu estou endividado. Isso acontece na pessoa física, isso acontece na pessoa jurídica, isso acontece no Estado. Então, as crises, elas não surgem, não. Elas são provocadas. As nossas crises na nossa casa, as nossas crises nas nossas empresas e as crises no Estado. O cara diz assim, a minha empresa está muito mal por conta da crise. Não, espera aí. Todo mundo está muito mal? Não, tem empresa, inclusive no nosso ramo, que está bem. Então, espera aí. A crise pode ter dado uma acelerada. Mas isso não é desculpa, não. Você precisa procurar na sua empresa o que você fez de errado para você estar em crise. Certo? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui quais são os princípios que a palavra de Deus nos traz para fugirmos dessas crises financeiras. Alguém, por favor, abra Êxodo 20, verso 15 e 17. Êxodo 20, 15 e 17. Quem achar pode ler. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, teus servos, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Amém. Estes 2 mandamentos proíbem qualquer cristão de ser comunista, socialista ou qualquer coisa dessa natureza, porque eles pressupõem a existência da propriedade privada. Não furtar está pressuposto que eu tenho algo que outra pessoa não tem e que esta outra pessoa tem algo que eu não tenho. Ou seja, existe a minha propriedade e a propriedade do outro. E eu não posso nem tomar. Em primeiro lugar, não posso nem cobiçar no meu coração o que Deus não me deu, porque isso é quebra do 10º mandamento. E se depois de cobiçar eu for lá e tomar, eu quebrei o 8º mandamento. Ele cita, inclusive, primeiro livro de Reis, capítulo 21, quando o rei Acabe, ele cobiça e quer furtar as vinhas de Nabote. Vocês conhecem essa história? Eu não vou ler porque seria um texto muito longo, mas vocês podem ler em casa hoje à tarde. O rei fica fissurado na vinha de Nabote, e quer, porque ele é um soberano. Mas a lei de Deus diz, não, senhor, você é um soberano, mas a terra é do outro. Você não pode tomar a terra do outro. Nem os soberanos podem passar por cima da propriedade privada, porque o que Deus me deu é meu. Então, quando um homem defende a sua casa, defende o seu patrimônio, ele não está sendo avarento, não. Ele está cumprindo a lei de Deus. Mas se alguém vem tomar suas coisas, você, obviamente, se você puder, se você tiver a chance de se defender, você tem que se defender. Quando alguém... E aí não vamos imaginar só assalto, não, né? Porque a gente vive num clima tão
violento, que a gente só pensa em assalto. Mas, às vezes, a pessoa quer tomar as coisas da gente de outra forma, na conversa bonita. Você vem com uma conversa na hora de uma negociação e quer tomar teus troços. Você diz, não, peraí, meu amigo, assim não. Você vai defender o seu. E ele tem que defender o dele. É assim que as boas negociações são feitas. Eu estava conversando, durante esses dias que eu estava lá em Natal, eu conversei com uma pessoa que disse que tinha muita dificuldade de fechar venda, de precificar o produto. Eu disse, rapaz, muito provavelmente sua dificuldade é porque você se coloca muito no lugar do outro. Ele disse, exatamente. Você não pode se colocar no lugar do outro. Irmãos, quando vocês estiverem negociando, vocês têm que pensar somente em vocês. Somente em vocês. Evidentemente, eu estou lidando aqui com negócios onde as duas partes estão em igualdade de negociação. Porque se você for negociar com um mendigo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu vou lhe dar R$5 se você fizer... Coitado, você vai fazer com que ele preste, talvez, um serviço de R$50 por 5. Por quê? Ele não está em igualdade de condição de negociar com você. Então, isso não existe negócio justo numa situação dessa. Mas quando as duas partes estão em uma situação parecida, semelhante, você não tem que pensar no outro, não. Você diz o seu preço e acabou. E acabou. Porque o outro vai fazer o quê? A mesma coisa. Ele vai pensar se aquilo ali é justo ou não para ele, se o bem, o serviço, a negociação é boa a esse preço para ele. E assim, irmãos, nós vamos chegar naquilo que a gente tanto busca, que é a justiça. A justiça nunca vai se estabelecer se eu tiver peninha do outro. Se eu olhar para o outro, realmente, era R$100, mas eu vou fazer por 80, né? Porque você é tão pobrezinho. Então, meu amigo, não tem negociação aí, é caridade. Isso não é justiça, é misericórdia. A gente está confundindo as coisas. Se eu sento para negociar com alguém, você vai sentar para negociar com o seu patrão. Certo? Você é funcionário. Só que o seu patrão precisa de uma coisa que ele não tem, que são suas horas de trabalho. Se ele precisa de algo que você não tem, e você precisa de algo que ele tem, que é o dinheiro que você não tem, então vocês estão ou não estão em uma relação de negócio justa? Claro que estão. A partir daí, a tua negociação precisa ser a partir dos resultados que você tem a entregar para a empresa. Se você chegar lá dizendo, é porque eu tenho 2 filhos, um cachorro, um gato, um papagaio para criar, o que é que o teu patrão vai dizer? Quem tem cachorro, gato, papagaio e filho para criar é tu, não sou eu, pô. Não tem nada a ver com isso, não. Eu estou querendo aqui um funcionário. Quando eu quiser fazer obra social, eu dou. Eu não vou negociar, eu dou. Aí você chega para o mesmo patrão com outra conversa. Aí você chega lá e diz, eu sei fazer isso, isso e isso. Se eu fizer isso, isso e isso, dessa maneira, chegar a esses números, eu quero isso. E ponto final, meu amigo. E deixa o pau quebrar. O que é que ele vai fazer? Ele vai aceitar de primeira? Provavelmente não. Porque ele vai puxar para o lado dele, não é assim? Você só pensa em você e na sua família. Você precisa defender o pão dos seus filhos. Então cobre o que você acha justo. E o patrão precisa defender a família dele, a empresa dele. Então ele vai dizer que paga o que ele acha justo. Quando é que vai sair daqui um denominador comum? Quando? Quando os dois chegarem a um valor que os dois achem justos. Ou que você diga o seguinte, rapaz, é o seguinte, tudo bem, não dá para me pagar agora tanto não, então nós vamos escalonar. Você vai pagar X agora, daqui a 6 meses é X mais 1, daqui a 1 ano é X mais 1 mais 1. Negocia, meu irmão. Mas nunca chega para o teu patrão para simplesmente pedir para ele te dar. Por quê? Porque isso aí não é
justiça, isso é? Quando eu dou a alguém o que alguém não merece, eu estou dando o quê? Misericórdia, não é justiça. Então, retenha isso na cabeça de vocês. Há uma propriedade privada. Eu não vou deixar ninguém tomar o que é meu. Aí você, não, mas eu não tenho empresa. Você tem a sua força de trabalho. Não venda por 2 tons. Não seja besta. Negocie com o seu patrão. Se você negociou e não conseguiu chegar a um valor ideal, mas geralmente você consegue alguma coisa, você melhorou. Aí você vai, corre atrás e consegue melhorar mais um pouco. Melhorou mais um pouco. E assim a vida inteira. Assim a vida inteira. Estava ouvindo ontem um dos grandes bilionários do mundo, ele explicando como é que devem ser as fases da vida de um profissional. Ele disse, você tem de 20 a 30 anos, procure um bom emprego para você aprender. Procure um bom emprego para você aprender. Aprender o que é ter rotina, o que é ter tempo para cada uma das coisas, aprender o que é processo. Procure uma boa empresa para que essa empresa lhe ensine. Agora, você está dos 30 aos 40, procure fazer aquilo que você já identificou que você é bom. Aquilo que você é bom. Dos 40 para os 50, você precisa negociar muito bem naquilo que você é bom. É a hora de você realmente dar um passo mais largo na sua vida. Dos 40 aos 50, você já tem que ter isso muito claro na sua vida. Aí ele diz, dos 60 para frente, aí vai curtir seus netos. Curta seus netos. Ou seja, existem fases da vida em que você tem oportunidades. Novinho demais, não vai se meter a botar um negócio que tu não conhece. Vai primeiro aprender. 30, 40 é a hora de você tentar. Rapaz, agora acho que dá para eu tentar fazer uma coisa nova naquilo que eu já aprendi. 40 a 50 se especializa. Para quando chegar aos 60 você esteja com a vida resolvida. São fases da vida. Em cada uma dessas fases, não se esqueça, ninguém pode tomar o que é teu. Todos vocês têm valor para uma outra pessoa. O produto que vocês vendem, o serviço que vocês vendem, o tempo que vocês prestam, tem um valor. Procure retirar o máximo de valor daquilo que vocês estão negociando. Sua empresa é você. Não vá negociar com pena. Vá negociar com justiça. Se você é patrão ou se você é funcionário. Porque só se estabelece a justiça dessa forma. E aí vocês vão aprender a guardar a propriedade privada que Deus deu a vocês. Lembrem, quando estiverem negociando, a maioria de vocês aqui tem esposa e filhos esperando em casa. Pense num negócio que dá motivação para a gente trabalhar, é saber que tem boletos a pagar e que esposas e filhos não vão poder resolver esses problemas, mas esperam que nós resolvamos. Você vira bicho, meu amigo. Você vira um leão para negociar. É assim. O que é teu, é teu. Não queira nada do que é do outro, porque é do outro. Mas o que é teu, o que é meu, ninguém vai levar fácil, não. Por quê? Porque isso é uma lei de Deus. É uma lei de Deus. Quando essa lei é desrespeitada, vem um Estado que tem direito de tomar uma parte da minha renda por tributos. Mas ele não toma uma parte, ele quer levar 50%. Nem Deus faz isso. Deus pede 10%, o Estado pede 50%. Eu vou fazer o quê? Com um ladrão, tenho que discutir, né? Ele vai tomar mesmo. Eu vou trabalhar com a regra do jogo. Não furtem do Estado, irmãos. Não furtem do Estado.
Se eles estão tomando, principalmente, você tiver empresa, aí é que não faça mesmo, não, porque se pegar, ele acaba com você. Você paga aquele dinheiro e entrega a Deus. Você sabe que é furto. O tributo não é furto, mas o excesso é. Mas pague, porque é a regra do jogo. Pague porque é a regra do jogo. Não pagar vai dar mais trabalho ainda a você. Mas saiba, esse inimigo aqui eu não tenho como lidar. Então eu vou pagar o que ele manda, porque senão ele fecha meu negócio. Mas todas as pessoas que eu for negociar, o segredo não está na venda. O segredo está na compra e na despesa. Na compra e na despesa. Serve para casa, isso serve para o Estado, isso serve para a empresa. Controle a torneira de saída, para que você não tenha de perder o que é seu. Seja para o Estado, para o agiota, para o banco. Porque assim você está lidando com a primeira regra aqui da economia, o respeito à propriedade privada. Próximo domingo, se Deus assim permitir, nós vamos ver o segundo princípio. Amém. Pedir ao presbítero André que ore, por favor, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso retorno e sobre aquilo que nós aprendemos.